Paz do Senhor, igreja. Amém. Quero começar desejando um feliz Dia das Mães, para todas as mamães, aqui da igreja, para todas as mães que vão assistir esse vídeo, que o Senhor Jesus esteja abençoando cada uma, Quando se fala de mãe, eu acho assim, é muito precioso mãe, Uma mulher gerar um filho é uma coisa assim muito incrível, porque eu tava lembrando de tudo isso que eu passei, E a gente vê que a grandeza de Deus é muito tremenda. A gente vê lá no início, lá em Gênesis, quando Eva cai, quando Eva peca, e mesmo assim, Deus, ele dá uma oportunidade para nós. Ele fala para Eva que ela vai sentir dores de parto, mas ele permite, a partir da queda, a gerar. E gerar um filho é uma coisa assim muito incrível. Você vê um bebê com 7 semanas, ele é do tamanho de uma ervilha. Desse tamanho. Aí você vê a grandeza de Deus, você vai fazer um exame, uma ultrassonografia, e você vê um coração batendo forte. Só pode ser Deus, não tem como não ser a grandeza de Deus. E aí você diz, mas como pode um coração tão forte num negocinho assim, desse tamanho? É algo incrível, é algo maravilhoso, Então, gerar um filho é uma dádiva de Deus. Mas aí lá na frente ele vem, escolhe Maria, E manda o filho dele para nascer através de uma mulher, de uma mãe, Para vir para morrer por nós. Então, o nosso Deus, ele é tremendo. Ele faz coisas que a gente... Como não confiar num Deus capaz, de fazer tantas coisas maravilhosas? Nessa noite, eu queria falar sobre uma mulher na Bíblia, Tem várias mulheres para a gente falar. E eu escolhi uma mulher que, para mim, é uma mulher assim que... Irmãos, perdão, tô nervosa, tá? Deixa eu me achar. É uma mulher influente para o tempo. É uma mulher que deixou um legado para o seu tempo. Naquele tempo, as mulheres, elas não tinham muito voz. Elas não eram nem contabilizadas ali, onde tinha reunido os homens, os jovens, mas as mulheres e as crianças, elas não eram, contabilizadas ali. Não tinham muita voz, mas Deus escolheu várias mulheres na Bíblia para mostrar que as mulheres são fortes, que as mulheres são capazes de fazer grandes coisas, através dele. E a mulher que eu vou falar hoje, ela está lá em Atos 10, no versículo 36 ao 43. Atos 10. Atos 10, 36 ao 43. A ressurreição de Dorcas. Ah, não, é urgente, perdão, eu olhei errado, viu? É 9, perdão, 9, 36 ao 43. Amém? Amém. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. Então, tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e as roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-te.
E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. E chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com certos Simão curtidor. Amém? Amém. Eu estudando, né, sobre Tabita, eu li que a única vez que aparece a palavra discípula no feminino na Bíblia é essa. Então, ela foi uma mulher que foi reconhecida como discípula do Senhor, né? E ela não era reconhecida só por ensinar a palavra, né? Ela também era reconhecida pelas obras, né? Pelo que ela fazia naquele templo dela, né? Pelo que eu estudei, ali existiam muitas viúvas, né? E as viúvas naquela época, elas não tinham muita chance. Elas precisavam de ajudas, porque hoje, no nosso tempo atual, as mulheres hoje, elas trabalham, né, as viúvas de hoje, elas não passam por tanta dificuldade como naquele tempo. E eu entendi que ela era discípula, né? Eu até trouxe aqui o significado, né, de discípulo, que eu acredito que todos conhecem, que é aprendiz, seguidor de Cristo. E o discípulo, ele busca viver uma vida, né, parecida com a de Cristo em todas as áreas da vida, né? Então, nós somos discípulos de Cristo. Nós precisamos ser parecidos com Cristo em todas as áreas da vida. Porque muitas pessoas às vezes dizem que não, mas nessa área aqui tá tudo bem. Mas aqui dá um jeitinho aqui, né? E a gente, se colocar como discípulo, a gente precisa ser parecidos. Porque não adianta só a gente falar de Cristo se a gente não é exemplo. Porque muitas vezes nós vamos pregar mais com nossas atitudes, com quem somos, um bom testemunho, mais do que mesmo falando, né? E aí eu fiquei meditando nessa palavra, e aí eu penso, como nós somos reconhecidos hoje? Somos reconhecidos pelo nosso título, pelo nosso nome, pelo nosso, como é que se diz? Né, por títulos, ou nós somos reconhecidos como discípulos de Cristo? O que nós estamos fazendo para dizer assim, tá vendo ali? Não é a Dalva que trabalha em tal lugar, não é a Dalva que... Eu fiquei me fazendo é a Dalva que prega ali na praça, não é a Dalva que, né? Porque aqui essa mulher, ela era conhecida como discípula. E hoje, assim, eu meditei muito, e a gente precisa, né, se colocar como discípulo, mas que a gente possa ser exemplo para a sociedade, para que eles nos vejam como exemplo, como parecido com Cristo, né? Algo que também me chamou a atenção é que ali os discípulos, eles estavam naquela cena, naquele momento, alguns dos discípulos, mas eles não estavam prontos, porque eles mandaram chamar Pedro. Eles poderiam ter orado e ressuscitado, porque eles andaram com Cristo. Mas eles pedem que vão chamar Pedro. Então, nos chama a estar preparados, né? Né, ter uma vida e dizer assim, não, eu estou pronto. Estar aqui, para mim, é algo assim, para mim, impossível. Estar na frente, no púlpito, falando da palavra. Porque para mim eu não conseguia falar em público. Eu não conseguia nem orar por uma pessoa na rua. Mas eu precisei quebrar isso. E como foi que eu consegui? Como foi falado no culto passado pelo pregador da semana passada? Foi estudando as escrituras. Foi quebrando através do conhecimento da palavra. Eu estudava a Bíblia lá atrás. Eu me converti em 2009. Mas muitas vezes eu não sabia estudar a palavra. Eu estudava isolado. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sabe? Mas não é assim. A gente tem que estudar do começo ao fim. A gente tem que compreender o que Deus quer que a gente faça, né, como Ele quer. Então, é aqui que está. Ainda é difícil estar aqui.
Porque às vezes eu tenho conhecimento, mas eu ainda tenho dificuldade de expressar da forma que eu quero expressar. Mas eu creio que Deus é que transforma, Ele que muda. A gente vê Pedro. Pedro era impossível. Pedro era um discípulo que estava toda hora puxando, Jesus puxando na orelha dele, para que ele, né? Mas aqui, ele já estava em um outro lugar. Aqui chamaram ele, sabia que ele tinha segurança para vir, orar e ressuscitar aquela mulher. Aleluia, glória a Deus. Né? Então, o que eu quero trazer nessa noite é que a gente reflita sobre isso, de como a gente pode, né, estar preparado, e como a gente pode ir nas ruas, como a gente pode orar, né, e fazer a obra para outras pessoas. Muitas vezes a gente está preocupado para pregar para religiosos. Minha gente, pregar para religiosos é muito difícil. Mas tem pessoas carentes, necessitadas, que se a gente pregar, eles vão se render a Cristo. Eu falo isso por mim, eu sou um exemplo. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, em 2009, e tinha uma moça que trabalhava comigo, que ela sempre me convidava para ir no culto. E eu sempre dava desculpa, não, estou cansada, porque eu trabalho no domingo, trabalho nos domingos, e ela, vamos hoje no culto. Não, estou cansada, e eu dava um monte de desculpa. Mas eu estava passando por uma tribulação no meu serviço, perseguição, era uma coisa assim que eu estava muito abalada, e eu tinha acabado de chegar em Juazeiro, e eu passei muito perrengue em Juazeiro, eu fui humilhada, eu fui expulsa de onde eu estava morando, só porque eu não estava indo com minha cara, eu estava honrando com meus compromissos. Morava 3 garotas e ela, uma delas foi com minha cara, eu chegava do serviço cansada e ela não abria a porta para mim. Então eu passei por muitas coisas. E trazendo, quando eu me rendi, que eu estava necessitada de Cristo, e eu consegui um quartinho nos fundos de uma família para morar ali. Era um lugar bem, mas era o que tinha. Decidi morar sozinha. E essa moça, vamos no culto. E eu disse, eu vou hoje. E quando eu vi, a moça estava na minha porta. A porta estava aberta, que era um quartinho nos fundos, muito quente, não tinha saída. E ela, vamos, eu disse, não, eu nem tomei banho, eu não estou pronta, não vai dar não. Ela falou, não, mas eu te espero. Eu falei, mas não, já está tarde. Ela falou, não, vai tomar banho, que eu vou até escolher uma roupa para você. Eu falei, não tem jeito, eu tenho que ir. Não tinha porta de fundo, né? Não tinha porta, não tinha nem como sair. E aí eu fui, decidi ir. E naquele dia, veio uma palavra para tudo que eu estava vivendo. Parece que aquele culto era para mim. E eu estava necessitada de esvaziar tudo que estava dentro de mim, de todo o sofrimento que eu estava sentindo, toda a perseguição. E no final, houve o apelo e disse, se você está sobrecarregada, está cheia, não está conseguindo carregar tudo aquilo, Jesus é o Salvador, Ele vai te ajudar. E eu não estava entendendo muita coisa, porque eu não tinha costume de ir Mas aí falou assim, se você quer citar Jesus como seu Salvador, se você levanta a mão aí onde você está. Falei, só é aqui onde eu estou, vou levantar. É uma oração, vai ser bom. Levantei. E me chamaram à frente e eu aceitei a Jesus naquele momento. E eu não estava entendendo nada e quando eu saí, todo mundo me dando parabéns, todo mundo me abraçando ali no final do culto. E aquela moça me explicou, você aceitou a Jesus. Ele agora vai te ajudar. E eu recebi aquilo tão poderosamente e eu falei, a partir de hoje eu nunca mais olho para trás. Não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, mas eu não olho para trás. E foi assim a minha conversão. Então eu acredito que essa cidade é uma cidade muito religiosa. Mas eu acredito que ainda existem muitas pessoas carentes, que não acreditam que Deus é algo de troca. Que eu faço uma coisa aqui, se eu fizer ele vai me ajudar aqui. Ainda tem pessoas que estão sedentas, que às vezes está abatida, que só precisa de uma palavra, assim como eu recebi naquele dia. E eu meditei muito sobre isso, e eu desejo no meu coração de ir atrás dessas pessoas. Né? E que nós possamos refletir sobre isso, de garimpar essas pessoas. Os religiosos, vamos orar por eles. Mas essas pessoas que estão carentes de ouvir uma palavra, de receber um conforto da parte de Cristo, nós somos discípulos, nós somos parecidos com Cristo. Cristo ia e pregava.
Porque não adianta a gente ficar só aqui entre quatro paredes, porque não vai alcançar. A gente precisa ir, né? E eu queria, né, convidar os irmãos, né, a refletir, né, durante a semana sobre isso. E uma coisa que me chamou a atenção ainda, né, aqui, é que parece que Dorcas, ela pregava para aquele povo, ela falava da palavra de Deus, ela ajudava, ela era uma costureira, acredito eu, que fazia, que ajudava, mas que aquele povo ainda não criou. Precisou que ela morresse para que crescem. Porque aqui no versículo 42 diz: e foi isso notório a toda Jope, e muitos creram no Senhor. Né? Então, precisou. E a gente precisa pregar. E Deus vai mostrar qual é a forma que vai alcançar cada um. Né? Que não é sobre nós. Nós não temos poder, mas o Espírito Santo tem. E Ele vai usar cada um de nós para alcançar pessoas, né, sedentas por Cristo. Amém. Amém? Amém. Eu... Glória a Deus. Glória a Deus.